Queridos, graça e paz. Vamos lá para Eclesiastes, capítulo 7. Vamos terminar aquilo que começamos na semana passada. Eclesiastes, capítulo 7. Na semana passada nós pregamos do versículo 1 ao versículo 6. E hoje nós iremos do versículo 7 até o versículo 14. Lembrando que do versículo 1 ao 14 é uma ideia só. Apesar de ter vários provérbios picados dentro dessa passagem, por conta do paralelismo que Salomão se utiliza, foi mais prudente dividir para não ficar uma mensagem de 2 horas. Então, eu convido você a partir do versículo 7 até o versículo 14, Eclesiastes capítulo 7, do versículo 7 a 14. Leamos, acompanhe a leitura. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes? Porque não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ele dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Meus queridos, como avisei os irmãos na semana passada, hoje nós iremos tratar a segunda parte dessa perícope, dessa passagem, que tem como tema o que vida a vida, e hoje a parte 2. Apenas para você que não estava aqui na semana passada e para você que estava, para de certa forma te situar, na semana passada nós expomos, explicamos e aplicamos os 6 primeiros versículos de Eclesiastes 7. Versículos que apresentam a visão de mundo, a cosmovisão de Salomão, em que a mesma revela que a diversidade pode muitas vezes ser um bem maior do que as evidências da prosperidade. Assim, os versículos de 1 a 14, como um todo, revelam a cosmovisão de um homem que está buscando responder a última pergunta que ele faz no capítulo 6, no versículo 12. O que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida? E respondendo essa pergunta, o sábio ensina que nem sempre o mais agradável é o melhor, e nem o desagradável o pior. E para provar isso, Salomão, nos 4 primeiros versículos deste capítulo 7, ele prova que a morte é uma excelente vendedora de vida. Nós mostramos na semana passada a ideia de que o cristão, ele entende que sim, o dia do nascimento é importante, mas Salomão nos fala que o dia da morte é mais importante. E ele trabalha na ideia de que a morte tem muito mais a nos ensinar. O dia da morte tem muito mais a nos ensinar. Os dias tensos, os dias nebulosos, os dias chuvosos, tem muito mais a nos ensinar do que os dias de nascimento em que tudo é festa. Os versículos 5 a 6, Salomão ensina que por mais que as repreensões momentaneamente nos causem mal-estar, ele termina dizendo que é melhor ouvi-las do que ouvir as canções dos tolos. Mostramos na semana passada a importância de se falar a verdade, independente de perder amizades, como dizia Tomás de Aquino. Então hoje nós iremos continuar descortinando a cosmovisão de Salomão, observando o que ele viu da vida a partir do versículo 7 até o versículo 14. Eu chamo a sua atenção para os versículos 7 a 10. Salomão viu que a paciência é uma excelente professora. Ele nos mostra isso. Ele começa afirmando que melhor é esperar pelo tempo de Deus do que ser impaciente. Isso porque os atalhos da vida, que geralmente a impaciência nos leva a tomar, muitas vezes se tornam desvios difíceis e caros e que causam sérios danos e grande sofrimento para quem os pegou.
E ele explica isso no versículo 7, em que afirma que o suborno parece uma forma de agilizar as coisas, mas na verdade transforma o sábio num tolo e alimenta a corrupção que já existe no seu coração. O sábio, segundo Salomão, diz que sob o peso da opressão, e neste caso aqui a opressão é qualquer ação violenta que alguém exerce injustamente sobre alguém, ele vai dizer que quando alguém passa por isso, muda de orientação e toma o aparente atalho para a felicidade. E aqui ele descreve que atalho que é esse, ele vai dizer que é a desonestidade. Em suma, o sábio vai nos mostrar, Salomão vai nos mostrar que mesmo a pessoa sendo sábia, quando ela é submetida à opressão, é capaz de perder o juízo ou de ser corrompido pela propina. Eu vou fazer você lembrar um pouquinho da sua adolescência. Lembra quando você era adolescente, estava na escola, e geralmente seus amigos queriam fazer alguma coisa errada e te chamavam? Aí você falava, não posso. De repente 5, 6 amigos começam a te pressionar. E quando você menos percebe, você já está agindo loucamente. Ou pense nos muitos políticos que antes de serem eleitos são até bem intencionados, mas a pressão dos partidos, de empreiteiras e o enriquecimento fácil acabam levando a agir loucamente através da propina. Desta forma, no versículo 8, Salomão leva-nos a avaliar não os começos, mas os resultados obtidos. E para fazer essa avaliação, ele usa algumas antíteses. Ele vai falar sobre o princípio, o princípio e o fim, e depois ele faz um contraste entre o paciente e o arrogante. E a conclusão que ele vai nos mostrar ao fazer esses contrastes, a conclusão, o resultado dessa avaliação, é que o homem paciente tem melhor fruto de suas atitudes ou atividades do que o arrogante que não sabe esperar. E este pensamento completa o versículo 7, o versículo anterior. Isso porque, às vezes, uma pessoa com pressa em conseguir bens, ficar rica, acaba aceitando suborno, acaba se entregando à propina. E aparentemente, para aqueles que aceitam o suborno, a propina, por exemplo, o começo das coisas, aos seus olhos, é maravilhoso, é excelente. A pessoa que não tinha dinheiro passa a ter dinheiro. A pessoa que não tinha condições de comprar uma casa, logo vai comprar uma casa, vai comprar carros, vai fazer viagens. Ela consegue tudo o que o dinheiro da propina consegue lhe dar. Todavia, o seu final pode ser uma operação lava-jato, enviando um policial federal japonês, batendo na sua porta, te levando para depor. Mas o homem que é paciente, segundo o texto, sabe esperar, sabe que o fim é melhor que o início, por isso ele aguarda, sem forçar as situações. E verdadeiramente, para um casal, e ele vai nos mostrar que, olha, o homem paciente sabe esperar porque ele sabe que o fim das coisas, lá o resultado final, é muito melhor do que aquilo que se começou. E é verdade mesmo, para um casal que durante 30 anos paga um financiamento do apartamento, não tenha dúvidas que a melhor parcela é a última parcela. Ou para você que é moça, mulher, quando você compra a sua maleta de maquiagem MAC, divide em 12 vezes, a melhor prestação a ser paga não é a primeira, é justamente a última. Assim no versículo 9, Salomão ensina que o homem paciente, ele age assim porque ele tem autocontrole. Uma pessoa paciente é lenta em irar-se, sendo poupado de fazer alguma coisa apressadamente, da qual venha se arrepender lá no futuro. O escritor chamado Douglas Wilson afirma que o resultado final da ira do homem é louça quebrada. E quantos homens e mulheres, por causa da falta de controle, da falta de paciência, por conta da ira, têm perdido a cabeça e cometido atos insanos. Basta você ligar o Cidade Alerta, você que gosta, e você vai ver que os noticiários geralmente apontam para morte no trânsito,
nos lares por causa geralmente de um momento de ira. Em alguns casos, a ira tem levado até mesmo muitos de nós que aqui estamos, por que não dizer, a falar em demasia, quebrando assim muito mais do que uma louça, quebrando relacionamentos. Por isso, na lógica de Salomão, vale a pena esperar. E quando você vai para o Novo Testamento, lá em Tiago 1,19, vale a pena lembrar o que Tiago diz, olha, sejamos prontos para ouvir, mas tardios para falar e tardios para irar. Ou seja, não haja passionalmente, mas ouça e deixe a situação esfriar, pois como dizia Aristóteles, o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sobre tudo o que diz. Desta forma, para ensinar a sabedoria por detrás da paciência, Salomão no versículo 10 dá outro conselho. Não murmureis, porque os dias do passado foram melhores do que os dias de hoje. E a conclusão dele é porque não é inteligente levantar este tipo de questionamento. Isso porque quando a vida está difícil, a tendência nossa é ficar impaciente, ansiosos por mudança. E muitas vezes nós somos tentados a dizer que temos saudades dos bons tempos do passado, quando as coisas na nossa vida eram melhores. A impaciência com a presente situação leva o homem a pensar de forma nostálgica, às vezes reinterpretando e muitas vezes supervalorizando um passado que pode não ter sido tão bom assim. Lembra de Israel no deserto? Israel quando a situação aperta no deserto, eles começam a sentir saudade do Egito, na verdade sentindo saudade da cebola do Egito, que até hoje eu não entendo isso. Sentem saudade da culinária, mas ao mesmo tempo se esquecem que eram escravos e que eram açoitados. Ou até mesmo, quem sabe, uma senhora que perdeu o seu marido e por conta da saudade do marido, ela passa a valorizar no presente as coisas que o seu marido fazia no passado, que ela naquela situação, ela não gostava. Ou até mesmo um casal que passa por dificuldades financeiras no casamento e começam a pensar que os dias bons eram aqueles que morávamos com os nossos pais e quem pagava a conta eram os nossos pais. Compreenda que Salomão não está dizendo que o passado é ruim, mas está apenas mostrando que não há sabedoria em se refugiar nele, esquecendo-se de viver o presente. Assim, a paciência nos leva e nos ensina que devemos viver o dia de hoje de acordo com a vontade de Deus, sem permitir que o passado nos paralise e nem que o futuro nos hipnotize. A paciência nos ensina que o presente, dentro da perspectiva divina, dentro da soberania divina, ainda não foi consumado. No tempo presente, ainda não sabemos tudo. No tempo presente, ainda não está tudo consumado, completado. Por isso a avaliação de Salomão é: não diga que os dias passados foram melhores, porque o seu presente ainda não está consumado. Ou seja, espere o seu presente ser consumado para que você possa fazer uma avaliação melhor e completa. Desta forma, segundo Salomão, a paciência é sim uma excelente professora, mesmo diante de situações difíceis que vivemos no nosso presente. Quando Salomão descreve os versículos de 11 a 14, eu mostro para você um segundo aspecto no sermão de hoje, o quarto no geral, que Salomão ele viu na sua vida. Ele viu que a sabedoria resolve muitos problemas da vida. Os versículos 11 e 12, o sábio compara a sabedoria com o dinheiro. E aqui ele faz algo interessante, algo até mesmo surreal, meio que absurdo, como é a tônica deste capítulo como um todo. Ele coloca tanto sabedoria como dinheiro em pé de igualdade. Ele mostra que a sabedoria é um valor vantajoso, uma garantia comparável ou superior contra os riscos
riscos da vida. O que para Salomão torna a sabedoria algo tão desejável é o fato dela, assim como a herança, que ele nos fala nesse texto, no versículo de número 11, vir do Senhor. Entenda que o aspecto de herança aqui, no contexto de Salomão, tem um aspecto muito mais amplo do que é para nós hoje. Para o judeu, herança era Canaã, era a terra prometida de Deus, dada ao seu povo. Então, pela perspectiva de Salomão, a comparação entre sabedoria e herança aponta para uma realidade. Tanto a sabedoria quanto a herança vem do Senhor. Mas ele vai dizer que, mesmo as duas vindo do Senhor, a sabedoria ela é mais proveitosa. Lembra lá em 1 livro de Reis, 1 livro dos Reis, capítulo 3, versículos 3 a 15, que Salomão ele tem a oportunidade de pedir o que ele quer para Deus. Ele diz, olha, eu quero discernimento, sabedoria, para poder governar bem este povo. E quando nós chegamos no capítulo 4 do 1 livro dos Reis, afirma que, dos versículos 29 a 31, deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens. Por isso, para Salomão, ter sabedoria era algo tão valioso como estar na terra prometida. A sabedoria era tão boa como a bênção do Senhor de colocar o seu povo naquela terra prometida. Sim, segundo o sábio, é muito mais vantajoso abrigar-se na sabedoria, pois a sabedoria, como o dinheiro, pode nos proteger de algumas dificuldades da vida. E é bem verdade que no nosso entendimento, e nós valorizamos às vezes muito mais o dinheiro do que a sabedoria, para nós a riqueza, em alguns aspectos, de fato é um escudo. Quem tem dinheiro tem um escudo ao seu redor. Quer ver um exemplo disso? Na cidade que nós estamos, uma pessoa que é rica, ela consegue se proteger morando num condomínio extremamente fechado, cercado de câmeras de segurança, consegue comprar um carro blindado e até, quem sabe, contratar uma escolta armada. Enquanto que um pobre vive sem dinheiro e desprotegido. Esta semana que se passou, eu e minha esposa mesmo, fomos surpreendidos no trânsito. Estávamos no semáforo e o carro da nossa frente, de repente, um rapaz desce armado, vai para o carro que está na nossa frente e assaltou. Roubou o carro. De fato, nós vivemos em uma cidade em que a maioria da população ela não consegue comprar proteção, ficando assim refém da violência. E aí o versículo 12, Salomão vai nos falar que mesmo quando se compara o dinheiro e a sabedoria, que ambos protegem o homem, ele vai nos falar que a sabedoria ela é superior ao dinheiro. Isso porque jamais o homem foi destruído por sua sabedoria, enquanto que o dinheiro muitas vezes é a causa de destruição de muitos homens. Muitos homens morrem exatamente por conta do seu dinheiro. Mas a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Os versículos 13 e 14, Salomão, ainda seguindo essa tônica da sabedoria, nos aconselha a atentar para as obras de Deus. E essa expressão atentar aí no hebraico, no versículo 13, dá a ideia de examinar com atenção. Atente-se para aquilo que passa à sua volta, no que diz respeito à obra de Deus. Ou seja, o sábio observa que aquilo que se desenvolve neste mundo criado por Deus, e ele vai fazer uma conclusão. E a sua conclusão é uma pergunta retórica: quem poderá endireitar o que Deus torceu? Quem poderá mudar a roupa que Deus colocou no mundo? Você tem que entender que o versículo 13, Salomão não está falando que Deus ele comete erros, mas da forma dos acontecimentos que nós achamos estranhos, mas que temos que aceitar e abraçar como providencialmente administrados por Deus. A Bíblia de Genebra,
comentando esse versículo, destaca que os decretos de Deus não podem ser revestidos. A maldição de Gênesis 3 só será anulada na consumação. Salomão ensina que o homem pode reclamar, contudo, jamais conseguirá mudar o curso dos eventos ordenados e controlados por Deus. Se Deus fez alguma coisa retorcida em sua administração providencial, pode endireitá-la. E talvez até nos use para cooperar com Ele na realização dessa tarefa. Porém, se Deus deseja que tal coisa permaneça retorcida, assim o será até a consumação. O fato é que nem sempre compreendemos inteiramente as obras de Deus. Mesmo quando nós sabemos que Deus faz tudo formoso no seu devido tempo, como Salomão nos fala no capítulo 3. Não é sempre que entendemos por que nossos entes queridos são retirados de nós de forma repentina. Não é sempre que aceitamos uma doença terminal. Não é sempre que compreendemos por que ficamos desempregados. Não é sempre. Entretanto, no versículo 14, o sábio enfatiza que Deus é soberano sobre o mundo torcido, inclusive apontando que Deus envia tanto os dias da adversidade, bem como os dias da prosperidade. E o conselho do sábio é: nos dias bons, faça festa. Nos dias maus, veja as fotos da festa. Nos dias de vacas gordas, faça um churrasco e convide o seu pastor, seus pastores, os seus amigos. Mas no dia da seca ou das vacas magras, em que elas morrerão, compre um espetinho de churrasco na rua, vai para casa e reflita na vida. Deus, em sua providência, confere equilíbrio à nossa vida, dando-nos bênçãos suficientes para nos manter felizes e fardos também suficientes para nos manter humildes. Dentro da dinâmica dos tempos e estações da nossa existência, Deus traz flores vibrantes da primavera, mas Deus também manda flores secas do outono. Os contrastes da vida são providencialmente enviados por Deus para muitas vezes aparar as asas da nossa autossuficiência, bem como nos ensinar a confiar e depender somente nele. Deus dirige assim a nossa caminhada nesta existência, enviando contrastes para que possamos aprender que nunca saberemos o que vai acontecer conosco amanhã, pois o futuro para nós, como Salomão termina essa passagem, para nós é sempre uma interrogação, é sempre uma incógnita. Dentro do contexto Eclesiastes, fica claro que a sabedoria resolve muitos problemas da vida, porque leva o seu possuidor a crer totalmente em Deus e depender somente dele. É isso que esse texto tem a trazer para nós. Mas eu, como de costume, vocês já estão acostumados com isso, eu não posso sair daqui sem pensar em algumas aplicações a partir desse texto. Eu quero pensar algumas com os irmãos. A primeira é: aprenda que esperar em Deus é melhor que a precipitação. O que Salomão nos ensina nesse texto é que a paciência é uma excelente professora, pois nos ensina preciosas lições e nos protege de fazer coisas das quais nos arrependeremos depois. O sábio, como já havia apresentado no capítulo 3, ensina que o homem é chamado a esperar em Deus porque todas as coisas têm o seu tempo determinado por Ele. E agora cá entre nós, numa sociedade movida pelo instantâneo, agitada como São Paulo, a paciência se torna uma pérola a ser procurada e, quando achada, guardada 7 chaves dentro do nosso coração. Nós vivemos numa sociedade que é instigada a querer tudo, não é para agora, mas é para ontem. Nós queremos o café instantâneo, nós queremos o fast food, nós queremos o atendimento imediato, e por conta disso nós ficamos muitas vezes impacientes no semáforo,
Nós somos impacientes na fila do banco, na fila do supermercado. E cá entre nós, confessemos o pecado. Quando você está na fila do banco, é a sua vez. E chega um idoso, entra na sua frente. Nós somos impacientes que até esse sermão, às vezes, começa a nos incomodar na cadeira. Somos tão impacientes que às vezes nós perdemos a paciência com a gente mesmo. Já vimos aqui em Eclesiastes que a casa onde há luto é excelente para transformar vidas. Porém, o que Eclesiastes vai nos mostrar que o esperar também é uma das melhores maneiras para a transformação espiritual genuína. Deus está interessado no desenvolvimento do caráter do crente. Por isso Ele testa a nossa paciência para desenvolver a nossa perseverança. Tem uns 5 meses que, seguindo a sugestão do meu amigo Rodrigo Clay, eu inventei de treinar Muay Thai. E logo no primeiro dia, fui treinar com o Clay. Todo empolgado. Primeiro dia, empolgação impaciente. Quis fazer de tudo. Correr, pular, chutar, abdominal, flexão de braço, polichinelo e por aí vai. Primeiro dia, eu pensei que eu já era um tailandês. Confesso para você. Só que toda essa impaciência me cobrou um preço. No outro dia, eu tive que tomar alguns comprimidos Dorflex, porque o meu corpo não resistiu a tanto esforço. Às vezes, pensamos que a vida também é assim. Nós queremos fazer tudo no mesmo instante. E os atropelos da vida custam um preço muito caro. Nós agimos muitas vezes como Saul, que não esperou aguentar os dias combinados pelo profeta Samuel, ofereceu um sacrifício que não era sua responsabilidade e acabou perdendo o seu reino por causa disso. Por isso, meu querido irmão, não arrombe portas, espere que elas se abram. Deus abrirá as portas que você precisa no tempo determinado por Ele. Provérbios 19:2 afirma que não é bom agir sem refletir e peca quem é precipitado. Quantos de nós, crentes, movidos pela impaciência, resolvemos aceitar às vezes um emprego, mesmo tendo que realizar ações ilegais? Quantos crentes que sem refletir entram em um jugo desigual por medo de ficarem sozinhos? Quantos são os crentes que por pensarem que podem dar ordem a Deus, decretar, e não recebem a resposta de Deus, ficam desiludidos com Deus, com a igreja? Nesta era de impaciência, o conselho suficiente das Escrituras soa como um sino retumbante. Vale a pena esperar em Cristo, porque como nós lemos lá em João capítulo 2, versículo 10, Ele sempre guarda o bom vinho para o final. Vale a pena esperar. A segunda aplicação que penso com você, a partir desse texto, é: aprenda a desfrutar os dias bons e maus de sua existência. Eclesiastes nos ensinou que não há bem que dure para sempre, mas também que não há mal que nunca se acabe. Nessa passagem aprendemos a maneira correta de se comportar quando tudo vai bem ou quando tudo vai mal, aceitando que ambas as situações, elas vêm de Deus. Devemos receber os dias bons como vindos de Deus, porque realmente procedem dele. Mas no dia da adversidade, devemos também nos lembrar da nossa tão amada doutrina da soberania divina. Richard Baxter, um puritano, certa feita disse: aceite o que Ele dá e louve o igual. No bem e na doença, Ele é Deus eternal. O Deus soberano controla todas as estações da nossa existência e o mesmo cobre elas com cores vivas e em alguns momentos com cores mortas. E o interessante é que Deus assim o faz para trazer equilíbrio à nossa vida. Para você que estava aqui na semana passada, você vai lembrar que na primeira parte desse capítulo Salomão ensinou que nem tudo é festa. E que na casa onde há luto existem mais lições e aprendizado do que na casa onde há festa.
E novamente o sábio ensina que tanto a prosperidade quanto a adversidade têm os seus fins proveitosos. A prosperidade traz alegria, e nem sempre na casa onde há alegria conseguimos refletir sobre a vida como deveríamos. Porém, a adversidade chama a nossa atenção para muitas realidades da nossa vida, bem como, na maioria das vezes, dirige o nosso olhar para Deus. Deus, em algumas ocasiões, faz o sofrimento da calamidade seu pedagogo para nos ensinar e quebrantar o nosso coração duro. Por isso temos que enxergar os desgostos da vida como dádivas de Deus para corrigir algum desvio em nossa conduta de vida. C.S. Lewis dizia que Deus sussurra a nós na saúde e prosperidade, mas, sendo maus ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus. Então, ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. Aí, então, ouvimos o ribombar de sua voz. Os dias maus nos fazem valorizar ainda mais os dias bons. Os dias maus são usados para jogar luz e valor sobre os dias bons. Os dias maus servem para ouvirmos a voz dos dias bons. Por isso, meu conselho para você é que, assim como uma grávida, aprenda a desfrutar os pés inchados, bem como a chegada do bebê. Como um torcedor de futebol, aprenda a desfrutar os dias de rebaixamento, bem como os dias de títulos. Como um bom amigo, aprenda a desfrutar dias de separação de amigos, bem como dias de ajuntar os amigos. Como um bom cristão, aprenda a desfrutar as glórias do Evangelho, bem como as provações que passamos por fidelidade a Ele. Na vida cristã, aprenda a desfrutar os pastos verdejantes, bem como os vales secos e traiçoeiros. Desfrutamos da vida, pois tudo na nossa vida é graça. A picada da cobra, bem como o soro que a cura, tudo é graça de Deus. Tudo é graça de Deus. E eu termino com a última aplicação. Creia que na volta de Cristo, tudo neste mundo torto será endireitado. A despeito de várias razões para a tortuosidade existente no mundo, Salomão ratifica a soberania de Deus sobre aquilo que está torcido. Deus, em sua providência, dirige todos os eventos existentes neste mundo, inclusive aquilo que é torcido. Eu sei que isso não soa muito bem para muitos homens, porque para nós é muito mais fácil vermos as mãos de Deus nas bênçãos, mas nem sempre aceitamos que a mão de Deus está também nas provas, nas dores, no sofrimento. A doutrina da providência divina nos leva a acreditar que Deus controla e governa até mesmo os eventos tortos que acontecem neste mundo. A doutrina da providência nos esclarece que Deus governa todas as coisas, dirigindo-as para um objetivo, para o cumprimento de todos os seus propósitos, que é a volta de Jesus Cristo. Por isso que nesse texto, Salomão nos advertiu a não dizer os dias do passado são os melhores do que os dias de hoje. Eu quero te falar que eles não são. Existiu apenas um momento no passado que realmente foi bom, onde nada era torto. No Jardim do Éden, antes da queda. Mas depois da queda, não existiu um momento sequer do nosso passado, e muito menos do nosso presente, que não é marcado pelo pecado. Todavia, existe um momento que está diante de nós, a eternidade, em que lá sim, lá os dias serão melhores, porque o pecado não mais existirá. Esse parasita chamado pecado, dentro da providência divina, torceu tudo neste mundo, mas na volta de Cristo, ele será totalmente extirpado. Por isso, nós temos que suspirar
E ansiar não é pelos tempos áureos do nosso passado, mas sim pela volta de Jesus Cristo, onde tudo o que está torcido será finalmente restaurado. Nos evangelhos nós já começamos a ver Cristo fazendo isso. Os milagres de Jesus Cristo apontam para essa realidade, ou seja, Ele endireitando a sua criação. Jesus Cristo restaurou a saúde de um cego, endireitou a visão de alguém que não conseguia enxergar. Jesus Cristo restaurou a vida de um endemoniado. Jesus Cristo restaurou a vida de um homem morto. Os milagres de Jesus Cristo nos Evangelhos. Os Evangelhos nos dão um exemplo do significado da restauração. A libertação da criação das algemas do pecado e do mal e a reinstalação da vida criada como planejada por Deus. Por isso nós, Igreja do Senhor, servos do Senhor, somos convocados a pensar, a ansiar, a desejar pela eternidade, porque para nós cristãos, o fim das coisas é melhor do que o princípio. Nós nascemos em um mundo pecaminoso, mas aguardamos o nosso destino final, a eternidade, livres da corrupção do pecado. Antônio Huckman explica que Paulo, em Romanos 8, 19 e 21, que nós lemos na liturgia, nos diz que a criação inteira geme como dores de parto, indicando que as imperfeições da criação presente, que são resultados do pecado, devem ser vistas por nós como as contrações do parto de um mundo melhor. Eu não sei você, mas como eu anseio por este mundo melhor. Como eu anseio pela volta daquele que endireitará tudo o que o pecado torceu. Como eu anseio pelo dia em que nós não teremos atrasos no trem, no metrô, no ônibus. Como eu anseio pelo dia em que não teremos mais engarrafamentos. Como eu anseio pelo dia em que poderemos andar pelas ruas em segurança, sem medo de ser assaltado ou algo do tipo. Como eu anseio pelo dia em que nós finalmente iremos respirar um ar sem poluição. Como eu anseio pelo dia em que verei muitos dos meus queridos irmãos que hoje choram, sofrem, se afadigam, recebendo o consolo e descanso de todas as suas lágrimas. Como eu anseio pelo dia em que não precisarei abrir o celular 5 horas da tarde e receber a mensagem de um adolescente de 12 anos dizendo: papai morreu, papai partiu. Como eu anseio pelo dia em que descansaremos de todas as nossas discussões e divisões nada cristãs uns com os outros. Como eu anseio pelo dia em que não seremos mais tentados pelo mundo, por Satanás ou pelo nosso próprio coração. Como eu anseio pelo dia em que desfrutaremos de comunhão eterna, ininterrupta com Deus e com o povo de Deus. Como eu anseio rever nossos amigos e irmãos na fé, a quem nós amamos e que partiram antes de nós. Como eu anseio pelo dia em que estaremos todos nós juntos, povos de todas as línguas, nações, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com as palmas nas mãos, cantando em voz alta: louvor seja ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, que vive pelos séculos dos séculos. Como eu anseio por esse dia. Como temos que ansiar por esse dia. E como que ansiar por esse dia muda a nossa perspectiva de caminhar neste mundo difícil e traiçoeiro em que vivemos. Por isso eu quero convidar você, em resposta àquilo que ouvimos, quero convidar você a ficar em pé. E nós vamos cantar um hino, um cântico, que nos leva a pensar nisso. Enquanto eu celebrar esse posicione, eu quero convidar você a ficar em pé. Olha o que diz o refrão dessa canção. Coloca para mim, Jeff, por favor. O refrão. Olha só. Ó Alfa, Ômega, Cristo o Filho. Ó vem Senhor Jesus. Quero convidar você a cantar essa canção em resposta àquilo que nós ouvimos nessa noite.
Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Ansioso espero a sua volta no grande